Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e hoje vamos conversar sobre o novo coronavírus. Primeiramente, precisamos entender que existem muitos tipos de vírus que causam problemas respiratórios, como os adenovírus, bocavírus, rinovírus, enterovírus e os coronavírus. Os coronavírus fazem parte de uma família de vírus que são formados por envelope proteico, glicoproteínas superficiais, têm formatos de coroas, daí que vem o nome, corona. Eles são os responsáveis pelo processo de adsorção, ou seja, são elas que se aderem aos receptores para que assim consigam penetrar na célula hospedeira e dar início ao processo de replicação. E também tem o material genético RNA, que é um dos fatores preocupantes dessa família de vírus, pois, no seu processo de duplicação, eles não possuem nenhum mecanismo de correção, o que possibilita o aparecimento de pontos de mutação. Quando essa mutação é pontual e atinge apenas parte de um gene, chamamos de drift, ela é responsável por variações sazonais. Quando essa mutação ela é maior e altera um gene inteiro, nós chamamos de shift ou rearranjo. E é aqui que surgem os novos vírus. A população não está imune a esse novo vírus, o que provoca as pandemias. Os coronavírus são zoonóticos, ou seja, em alguns casos podem ser transmitidos de animais para humanos. Eles podem causar desde um resfriado comum até infecções mais graves, como pneumonia, falência renal, até o óbito. Dentro da família dos coronavírus, existem os que ocasionam doença nos seres humanos e outros não, como é o caso das alfa-coronavírus e beta-coronavírus. Os registros históricos constam que alguns coronavírus de origem animal foram transmitidos para humanos e, a princípio, ocasionaram apenas um resfriado comum, como foi o caso dos coronavírus 229E, NL63, OC43 e HKU1. Mas, em 2002, aparece uma nova mutação do vírus de reservatório animal, com uma alta taxa de mortalidade e potencial para causar pandemias, que foi o caso da SARS em 2003, com reservatório nos pangolins, e da MERS em 2012, com reservatório nos dromedários. Agora, em 2020, surge um novo coronavírus, com reservatório ainda a ser descoberto. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça, cansaço, tosse seca. Fique atento no aparecimento de falta de ar ou hipotensão. Nesses casos, você deve procurar o atendimento hospitalar imediatamente. O grupo de risco para a doença são os idosos, gestantes e puérperas, cardiopatas, diabéticos, pneumopatas, doentes renais crônicos e imunodeprimidos. A transmissão da doença se dá através de gotículas contaminadas com o vírus, que pode ocorrer ao falar, espirrar, tossir ou ao tocar superfícies contaminadas e carrear para a boca, nariz, olhos. O vírus pode sobreviver durante muito tempo dependendo da superfície, e quanto mais seca a umidade do ar e a temperatura for mais baixa, mais favorável é o ambiente de propagação e sobrevivência do vírus. Para prevenir, devemos cobrir a boca ou o nariz com lenços ou a parte interna do braço, ao tossir ou espirrar, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e, na falta desses, utilizar álcool 70% em gel, evitar tocar nas superfícies, evitar tocar os olhos, a boca ou o nariz, não compartilhar objetos pessoais, evitar multidões ou locais fechados, manter distanciamento social, utilizar máscaras, além de evitar o contato com pessoas contaminadas com o vírus. Não existe um tratamento específico para a doença e a vacina ainda está em fase de desenvolvimento. Por enquanto, o tratamento está baseado no manejo clínico dos pacientes. Em casos leves, recomenda-se o isolamento domiciliar, onde preferencialmente deve-se ficar em quarto individual, bem ventilado, e na impossibilidade, manter uma distância mínima de 1 metro das pessoas e usar máscaras.
Importante não receber visitas, higienizar frequentemente as mãos e utensílios de uso pessoal e trocar diariamente roupa de cama e banho. No caso de apresentar febre, pode-se utilizar antitérmicos como paracetamol e dipirona. Em casos moderados a grave, principalmente quando ocorrer a falta de ar, recomenda-se procurar um centro de referência para acompanhamento hospitalar. Lembrando de utilizar máscara até chegar ao local e informar os sintomas assim que chegar no atendimento. A equipe clínica do hospital irá tratar o paciente de acordo com os sintomas apresentados. E após a confirmação da doença, algumas drogas estão sendo testadas para melhora de quadros graves, como a combinação de azitromicina e hidroxicloroquina. Por hoje é isso. Como a doença ainda é nova, muita coisa pode se alterar ao longo do tempo. Por ora, se protejam, usem a etiqueta respiratória e quem puder, fique em casa. Muito obrigada e até a próxima!